Muito obrigado pelo convite. É muito bacana sempre conversar aqui com a TV Justiça, tá bom? Muito obrigado pelo convite e agradeço a direção. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre 14 entendimentos jurisprudenciais do STJ e do Superior Tribunal de Justiça, ou melhor, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tá? Sobre o uso capião. Então, dois entendimentos importantes, realmente não dá para discutir, é a nossa alta corte, tanto o STJ como o Supremo. Então não dá para fugir dessa conversa, tá bom? Vamos lá. O uso capião, gente, eu deixei claro no primeiro bloco, é o direito que o indivíduo tem e adquire em relação à posse de um bem, móvel ou imóvel, em decorrência da utilização deste por determinado tempo, contínuo e de forma incontestável. A uso capião nada mais é que uma aquisição originária de propriedade, e como tal, todas as possíveis máculas anteriores do imóvel são descartadas, gravames, vícios são descartados de uma forma originária. Em razão das inconsistências imobiliárias no Brasil, no nosso país, nós temos vários imóveis sem registro em lugar nenhum. Tem gente que fala, todo imóvel tem registro. Não é verdade, não. Aqui é um verdadeiro queijo suíço. Tem estado que tá louco. 30% não tem registro em lugar nenhum. Tem estado. 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. É muita coisa, né? A uso capião é um dos institutos mais famosos utilizados no direito brasileiro. Gera sempre, gente, uma confusão, gera também muito boato errado, então é importante a gente conversar sobre isso, tá? Para que esse direito seja reconhecido, eu preciso correr atrás, eu preciso usar o procedimento judicial, extrajudicial, administrativo, não dá para fugir, não adianta achar que é automático, porque nada é automático. Quando é feito através de ação, não tem réu, pelo amor de Deus, não coloca réu na ação do capião, que é um erro grotesco, hein? Ah, mas o juiz pediu para incluir o réu, fala para ele que não tem, é ação declaratória, ele, ela, o assessor, a assessora. O possuidor que quer pedir uso capião, ele precisa sim ter intenção de dono, o animus domini, né? Ele precisa explorar o imóvel, ou atividade econômica, ou morar com exclusividade nesse imóvel, como se fosse seu, tá? É muito importante também que essa posse não seja clandestina, precária, mediante violência. Tem algumas espécies que permitem sim. Então vamos bater um papo sobre isso. Qual é o papel ativo dos tribunais para a advocacia em sede de uso capião? Nós precisamos lembrar que nós temos 36 espécies. Então nós temos muito uso capião tipificado e muito uso capião que não está na lei, não está no artigo, você não vai achar. Você vai achar nos livros. Eu indico várias espécies e eu quero que você estude. A dica que eu te dou, acompanhe o meu livro Direito Imobiliário de AZ. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, a jurisprudência, ao lado da legislação, forma a principal fonte do direito, né? É a base, certamente, 90% das teses desenvolvidas nas petições iniciais, nas ordiais de uso capião. Como forma de auxiliar os excelentíssimos senhores doutores juízes, né, e os operadores do direito no geral, eu trago aqui, então, pelo menos algumas jurisprudências já pacificadas. A primeira que eu trago aqui, os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista, sujeitos a uma destinação pública, equiparam-se a bens públicos, sendo, portanto, insuscetíveis em serem adquiridos por meio do uso capião. Já está pacificado, tá? 2. Os registros de propriedade particulares de imóveis situados em terrenos da Marinha não são opuníveis à União. Súmula 496. Tese julgada sobre o rito do Código Civil. Também, então, mais uma dica jurisprudencial. Mais uma aqui. O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, porque afeta, né, a prestação do serviço público, deve ser tratado como bem público, não podendo ser uso capião. Então aqui é o grande fundamento da situação de imóvel financiado. Não cabe sistema financeiro de habitação, porque senão o sujeito faria o quê? Ele comprava um imóvel, financiaria em 30 anos, pagava 10 anos faz uso capião, deixava de pagar 20. Então não cabe, tá? Mais uma aqui, quarta. É possível reconhecer a uso capião do domínio útil de bem público, sobre o qual tinha anteriormente instituída a enfiteuse, pois nessa circunstância existe apenas a substituição da enfiteuse pelo uso capiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado. Então também já está pacificado aqui. Quinta jurisprudência. As concessões de terras devolutas situadas na faixa da fronteira, feitas pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou intolerante em relação aos possuidores. Então, tem até súmula sobre o assunto, que é a 477 do Supremo, tá? Então, cuidado com regiões de faixa de fronteira. 6. A posse decorrente do contrato de
Promessa e compra e venda de imóvel não induz a uso capião, exceto se verificada a conversão de posse não própria em própria, somente a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se fosse dono. Então, a exceção aqui é a 6. 7. O contrato de promessa e compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por uso capião. 8. O interesse jurídico no ajustamento direto da ação do uso capião depende de prévio pedido via extrajudicial. Ótimo, isso aqui foi o melhor, já tinha falado até em outra aula aqui. 9. É relativo à presunção de proficiência do autor em ação de uso capião urbano especial, e por isso é lidida a partir de comprovação inequívoca. Então, também a decisão é importante, tá? 10. Possui interesse de agir para a população de uso capião extraordinário aquele que tem propriedade de veículo registrado em nome de terceiros no Departamento Estadual de Trânsito. 11. Não há prejudicabilidade extrema que justifique suspensão da demanda possessória até que julgue o uso capião, após ser fato, podendo estar distorcida da propriedade. Por consequente, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida, mesmo contra direito de propriedade. As demandas possessórias e de uso capião não possuem entre si relação, conexa e continência. Então, professor, tem uma ação possessória em andamento. Eu perdi a posse. Meu uso capião. Eu perdi o uso capião? Existe o entendimento de muitos juízes que você perdeu o objeto. E tem juízes seguindo essa jurisprudência que não. Então é importante trazer isso. 12. Se for preenchidos os requisitos do artigo 1238 do Código Civil, a pessoa terá direito ao uso capião extraordinário. E o fato do imóvel em questão não atender o mínimo dos módulos urbanos exigidos pela legislação municipal para a respectiva área não é motivo suficiente para se negar esse direito, ok? 13. O Instituto de Uso Capião Urbana, previsto no 183 da Constituição Federal, também se aplica a apartamentos em condomínios residenciais, apenas a lotes urbanos. 14. Para o Superior Tribunal de Justiça, a separação de fato de um casal é suficiente para cessar a causa impeditiva da fluência do prazo prescricional. Artigo 197 do Código Civil. Então, mais uma jurisprudência importante. Então, aqui, várias jurisprudências importantes do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, mais um assunto, mais um bate-papo importante para que você consiga ter sucesso nas suas demandas. Um abraço e até mais.